Meus equilibrados, a atriz Fernanda Torres, em 1992, disse isso aqui, ó. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando Contra muito... crente. Pois é, mas no Roda Viva, 21 anos depois, ela disse isso. E aí até tem a questão evangélica que eu falei no coisa que eu dizia que não gostava de crente, jamais repetiria isso hoje. Será que ela só amadureceu e agora tem uma postura mais coerente, centrada ou até mesmo equilibrada? Não! Nananina não. Há um viés ideológico muito forte aqui. E isso é importante porque eu já queria muito falar sobre isso com vocês. E esse exemplo é fundamental para você entender como que tem sido o levante contra a igreja nos dias de hoje. Houve uma significativa mudança de estratégia. E eu vou te explicar isso de forma clara. E você vai ficar surpreso com o que você vai ver aqui. Então, vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. Então vamos ver com calma essa primeira declaração da Fernanda Torres em 1992. Bora lá. Tem algum preconceito? Olha aí quem perguntou. Fala, garoto! Serginho Grossman, um excelente comunicador esse cara. Gênio da Eu comunicação. tô perguntando Contra muito... crente. Contra crente, contra crente. Crente religião? ingênuo, não. Crente na vida. Quando a gente que acredita. Contra crente na vida, crente ingênuo. Bem, aqui ela foi simplesmente sincera. Falou o que pensa. Agora, 21 anos depois, uma mulher mais avançada em dias, mais experiente, né? Todo mundo já teve essa fase. Quem já chegou ali, né? Eu digo que eu tô com 37, então eu com 17 falava muita besteira mesmo. Eu falava coisas... Eu era meio doidão, né? E já era crente, mas extremistinha, né? Agora vamos ver ela agora... 20 anos depois, bora lá. E aí até tem a questão evangélica que eu falei no coisa Tem. que eu dizia que não gostava de crente, jamais repetiria isso hoje, porque... Por quê? Jamais repetiria isso hoje. Por quê? Bem, porque agora ela é uma pessoa que entendeu o respeito ao próximo, os respeitos às religiões, né? Como algumas pessoas pensam. Mas olha o que ela vai falar. Presta atenção nisso aqui. Vem comigo. Os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Os evangélicos ocuparam um lugar aonde o Estado faltou. A igreja faz isso desde que o mundo é mundo, inclusive quando o Estado decidiu virar igreja. Mas presta atenção, ela começou falando uma absoluta verdade. Geralmente, discursos envenenados, eles começam com a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade nos conquista. A verdade nos faz entender que dali vai vir coisa boa. A verdade nos faz abrir o coração para o restante. Mas muito cuidado com a própria verdade. Ah, é, pastor? Cuidado com a verdade. Sabe por quê? A verdade ela tem que ter início, meio e fim. Início com verdade não significa que meio e fim é verdade. Olha o que ela vai continuar falando. Diga, Fernandinha. Se você me perguntar, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Isso eu acho uma coisa triste no Brasil. Eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Então ela veio agora, depois de falar uma verdade absoluta, ela traz uma dúvida. Ela traz um questionamento. Ela faz uma afirmação e a Bíblia não nos fala para endemoniarmos outras religiões, mas a Bíblia, e aí, é o nosso manual de fé e prática. É inerrante, é indiscutível. Eu boto aqui o texto em branco, explode o brilho aí do branco, né? Deixa eu jogar mais pra cá. Olha o que a Bíblia vai dizer, pessoal. Em Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 5. Diz assim, olha. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus. Zeloso, ponto final. O que isso significa? Nós não endemoniamos nenhum tipo de religião, inclusive de origem afro, mas nós não reconhecemos como a manifestação perfeita da existência de um Deus criador de todas as coisas. Por quê? Porque nós somos bíblicos, nós defendemos a teologia bíblica. A nossa apologética, ou seja, a defesa da nossa fé, apologética não é defesa de Deus, apologética não é defesa de Jesus, apologética não é defesa de igreja, apologética é defesa da fé. A defesa da nossa fé consiste nos textos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos orienta, não faça deuses, religiões, cultue, etc, que não seja eu, que não seja o Deus, o Senhor.
Então nós não endemoniamos. Agora é muito fácil colocar um extremo desse, por quê? Porque aí vitimiza. Ah, coitado das religiões afro. Não. Vocês têm toda a expressão de fé livre para fazê-los. O cristianismo foi responsável pela abolição da escravatura. O verdadeiro cristianismo, não político, tá? O cristianismo foi responsável por hospitais e pelas escolas públicas, ou seja, hospital público e escola pública existe por conta do protestantismo. A base da democracia do mundo se sustenta no cristianismo. Os países onde o cristianismo não prevalece são países ou comunistas ou são países monárquicos, que não é uma monarquia respeitosa, não. É despótica, é contra essa gestão, morte, mata. Então é só olhar no mapa os países que são cristãos e os países que não são cristãos. Quais são os países que têm liberdade de imprensa, liberdade teatral, liberdade de construção cinematográfica, autoria de livros? Os países com base e fundamentação cristã. Quem não é cristão não tem papo, não tem diálogo, tá? Então, se nós formos ver os países que não defendem a fé cristã, aí você vai ver que não há diálogo, tá bom? E aí ela vai dizer, a gente demoniza? Não endemonizamos. Mas olha o que ela continua dizendo. E lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista. Eu amaria lutaria isso. Por um culto evangélico que fosse sincretista. Culto evangélico sincrético é um paradoxo. É subir para baixo, é descer para cima. Não tem como, é impossível. Um culto evangélico, como ela está falando aqui, se referindo aqui, é um culto bíblico. E somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Uma coisa é você não reconhecer que aquela expressão de fé traz a salvação da sua alma. Outra coisa é respeitar a cultura. Existem muitas igrejas evangélicas na África e as religiões afro expressam sua fé na cultura afro. E o cristianismo também expressa sua fé na cultura afro. Então não é uma questão de catequização de cultura, não. Adore ao Senhor Jesus com a cultura afro. Então se for um culto a Cristo dentro da perspectiva afro, dentro da cultura, da musicalidade, do vestuário, da comida, meu irmão, top, glória a Deus, demais, incrível. Agora, vamos adorar Jesus e alguma entidade, algum Exu, alguma entidade, algum Ogum, não sei exatamente a expressão, não vou falar aqui para não cometer nenhuma gafe. Vamos adorar Jesus e também vamos adorar Iemanjá? Não dá. Não existe esse diálogo na adoração, existe no respeito. Nós respeitamos a sua expressão de fé, não vamos nunca insultá-lo ou condená-lo fisicamente, de desejar o mal de qualquer coisa. Agora, sobre a expressão de fé, não concordamos. E glória a Deus pela diversidade, seja livre. Então a cultura afro, zero problema. Agora, a expressão de religião, seja afro, seja do hinduísmo, seja da Seishonoye, do budismo, seja... Meu irmão, tem o respeito, mas não tem a nossa confissão espiritual. Agora, onde é que está o grande dilema desse assunto que ela falou aqui, que talvez algumas pessoas não perceberam? A luta contra a igreja, a luta contra o povo de Deus, a luta contra a fé cristã, ela sempre foi assim, inclusive no início da igreja primitiva. O que aconteceu com o Império Romano? Perseguia os cristãos, brigavam com os cristãos, prendiam os cristãos, matavam os cristãos, humilhavam os cristãos para quê? Para que não houvesse estímulo de outras pessoas se transformarem em cristãs. Então as pessoas pensavam, olha, se eu virar cristão, eu vou ser morto, vão me matar, vão matar minha família. Então a perseguição era uma forma de inibir o crescimento do protestantismo, do cristianismo, enfim. E isso foi um fracasso absoluto, porque o povo de Deus cresceu. Qual foi o segundo momento? Qual foi a segunda onda? O próprio Império Romano, que em um momento matava os cristãos, pensaram, peraí, vamos nos unir a ele? Vamos nos aliar a ele? Porque estando juntos, a gente consegue controlar por dentro. E foi isso que aconteceu durante um tempo na história do cristianismo. Muitos líderes, aliás, até os católicos entendem isso, porque isso não é uma crítica ao movimento católico atual, nem nada disso, não. Mas, historicamente, a Igreja Católica teve muitos papas que foram cargos comprados. Homens muito ricos da sua época compravam o cargo de papa e assumiam o controle da igreja. Então, o que acontecia? Eram líderes que não tinham fundamentação e temor a Deus. Então, o cargo de Papa, durante muito tempo, foi político, foi sem a direção do Espírito Santo, aquela coisa toda que é uma mancha histórica na história da igreja, né? Uma mancha muito, muito ruim. Isso não acabou lá atrás. Hoje em dia, a mesma coisa. Antigamente, os cristãos no Brasil eram humilhados, tínhamos apelidos terríveis. Talvez eu não sei a sua idade, mas eu tenho 37. Hoje eu tenho 37 anos.
Eu era minoria na minha escola, a verdadeira minoria. Eu era menos em quantidade. Tinha eu e mais um, no máximo, numa turma de 35, 40 alunos. E eu fazia o clubinho que eu chamava, hoje em dia a gente chama de grupo de crescimento, de célula, hoje em dia tem vários nomes. Na hora do intervalo, eu ia lá pregar o evangelho nos corredores, arrumei uma menina lá que também era crente, tocava violão, ela ia atrás tocando violão, ia pregando, começamos a nos reunir ali no gramado, na hora do recreio, veio 3, veio 4, veio 5, veio 20, quando vi tinha 40 jovens ali, a gente adorando a Deus na hora do intervalo, e o povo aceitando a Jesus, e me apelidaram de Messias na escola, porque eu ficava falando de Jesus, mas era uma forma de me humilhar, porque não era bonito, que legal, o cara é um evangelista. Não, era o Messias aí, meio que o fanático, o doidão. Agora, se você tem uns 18 anos, vai na sua avó, pergunta pra sua avó. Se você tem a minha idade, pergunta pra sua mãe se são cristãos desde aquela época. Era um preconceito, eram humilhadas, tinham lugares que não aceitavam pro emprego, eram humilhadas com palavrões, era crente do quente, que era assim que chamavam, isso, do fiofó quente. Só que o que aconteceu? O movimento protestante foi crescendo. Crescendo, não para de crescer. E sabe o que acontece? Agora, não tem mais esse ódio contra o cristão, assim, explícito. Ainda tem uns que ainda falam, mas hoje em dia não, vamos ficar amiguinho. Só que aí nessa amizade falam, vamos ser mais sincrético. Ao invés de entrar numa guerra, como a igreja primitiva sofreu depois o Império Romano assumiu o controle, é a tentativa hoje. Agora é moda ser crente. Quantos atores e atrizes são cristãos? Quantos cristãos, inclusive protestantes, que são a favor do uso de diversão da cannabis? Quantos são os que não respeitam o casamento e já querem comer bolo antes de cantar parabéns? Quantos são as pessoas que hoje se dizem protestantes, mas que não vivem o protestantismo? Que se dizem cristãs, mas não vivem os ensinamentos de Cristo? Então, isso aqui que a gente vê a Fernanda Torres falando é uma construção que já está existindo há muito tempo. Hoje em dia o pessoal não entra mais no embate. Hoje em dia o pessoal entra na amizade e confunde o comportamento. Ser cristão é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 33. Olha, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Você quer lascar a tua vida? Ande com gente lascada. Você quer se transformar viciado em qualquer coisa? Ande com um viciado naquela coisa. Se na sua roda todo mundo fuma, você vai fumar. Se na sua roda todo mundo fala palavrão, você vai falar. Se na sua roda todo mundo bebe, você vai beber. Se na sua roda todo mundo acha natural assistir pornografia, você vai consumir sua pornografia. O que o mundo está fazendo? Nesse caso, se misturando com o povo de Deus, e muitos do povo de Deus, um pedaço grande, não tem fundamentação teológica, não tem cosmovisão cristã, não tem apologética, não tem entendimento das escrituras, e começa a achar, hoje em dia tem um influencer lá, e ele é coaching, e ele prega e ao mesmo tempo fala palavrão. Meu irmão, se converte desses caras. Não, mas ele fala de Jesus, mas ele também dá uma chupada no pendrive, né? Fuma aqueles cigarros de eletrônico e tal. É crente um cara desse? Não, o cara é cristão, mas ele tá lá, entornando tudo e bêbado. Ele é cristão e tá amigado. Quantos influenciadores você vê na igreja aí, congregando na igreja, mas postando stories, viajando com a mulher e não casou com a mulher e tá tudo bem e mora junto? Meu irmão, os fundamentos da palavra eles são inegociáveis. Se gosta ou não gosta. Só que muitas vezes a igreja acaba tirando o pé da doutrina para agradar essa moçada. E é o que a Fernanda Torres falou. Não, eu jamais brigaria como eu briguei. Eu reconheço que tem um papel social muito bom neles. Mas eu ficaria mais feliz se rolasse um sincretismozinho aqui. E rapaz, isso está acontecendo. E se você não abrir teu olho, você vai pro inferno por causa de sincretismo religioso. A mistura de religiões, a diversidade de entendimentos. E não é meu entendimento, não é o meu gosto, não é a minha vontade. É a vontade de Deus, é o entendimento de Deus, é o gosto de Deus. E como que eu vou saber isso? Pelo amor de Deus! Conhecendo a palavra. Agora essa moçada, zero Bíblia. E aí não vai ter nunca fortalecimento para discernir o que é certo e o que é errado. O que ela falou aqui foi muito lindo. A teoria dela foi espetacular. Olha, palmas. Mas tá errado. E a gente, como cristão que defende a Bíblia, não pode passar pano pra isso, não. Olha, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, que nos ajuda demais. Coloque aqui nos comentários o que você acha disso, o que você pensa a respeito desse assunto. E claro, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Não se esqueça, se você quer aprender a pregar, você quer desenvolver o seu ministério como pregador, aprender a montar um sermão, que tipo de sermão, como é a vida com Deus de um pregador, a importância de se estudar a Bíblia de forma hermenêutica, o entendimento de como se livra de pregar heresia,
posição no altar, comportamento, linguagem corporal, tudo isso você pode aprender na nossa jornada. Jornada Pregue Bem, tá? O link está aqui na descrição, você pode se tornar hoje, agora, um aluno meu, e eu vou ter muito, muito prazer e vou ficar muito feliz em te receber junto com os outros alunos que estão lá na nossa jornada, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.